Saudações, aqui é Roberto Giovanaz, diretamente do Alma Studios, e começa agora mais um Diálogos de Cinema, o podcast do ecossistema audiovisual Região Sul. No episódio de hoje, vamos dialogar com Giovanni Borba sobre direção. Giovanni, conta para nós um pouco da tua história, da tua trajetória. Bem-vindo a Pelotas, tua cidade. Obrigado. Eu tô bem feliz de voltar a Pelotas, assim, eu não venho muito a Pelotas, mas eu me considero, sim, filho da terrinha. Sou pelotense, sou chavante e sou do Fragata. Então, é muito legal, tô muito feliz de estar aqui no ecossistema Aros, participando, podendo contribuir, podendo conhecer a cena, um pouco melhor a cena do audiovisual aqui de Pelotas, as pessoas que estão fazendo cinema, que estão estudando cinema, né? Acho que fico muito feliz de ver essa cena assim na cidade. Eu saí daqui porque não tinha essa cena, né? Não tinha a faculdade de cinema, né? E hoje eu volto já nesse novo cenário, vendo vocês fazer aí, estudando cinema, fazendo cinema, vendo já vários projetos, vários filmes bacanas saindo daqui de Porto Alegre, de Pelotas, e vários profissionais também hoje, né? Trabalhando aqui, trabalhando fora daqui. Hoje a gente vê em Porto Alegre muita gente daqui também já envolvida nos projetos, e eu realmente fico muito feliz e muito até orgulhoso aqui de estar vendo, apesar de não participar ativamente dessa cena, mas de estar vendo essa pujança, assim, né? Na medida do possível, essa pujança e essa vida de cinema em Pelotas. Nossa, é muito legal, assim. Estou bem feliz de voltar aqui e poder falar. A minha trajetória dentro do audiovisual enfim, eu sempre tive muito interesse por audiovisual. Eu tinha um tio que tinha uma câmera e eu ficava doido para pegar aquela câmera, nem sempre ele deixava eu pegar, parecia uma coisa meio mística, meio mágica, a hora certa, o humor dele para deixar eu pegar aquela câmera, então fazia horrores de tudo para pegar a câmera e usar e filmar e registrar coisas, né? Mas de qualquer forma, assim, para além da câmera, eu sou uma pessoa que gosta muito de histórias. Eu gosto muito de ouvir histórias das pessoas, as pessoas que eu conheço, pessoas aleatórias na rua. Eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de contar histórias. Não sei se conto bem, mas eu gosto de contar histórias. E uma coisa que eu falo é que sempre tinha um comentário que me incomodou por muito tempo, que eram meus amigos me dizendo, que alguns me chamam de Giovanni, me chamam de Gijo, às vezes também. E aí as pessoas dizem, lá vem Giovanni, lá vem o Gijo com mais uma história. Eu contando uma história, um caos. E aquilo, por muito tempo na minha vida, aquilo me irritava, me deixava brabo, né? E eu, com o passar do tempo, eu fui me dando conta que é isso mesmo, sou eu gosto de contar história mesmo. E é por isso que eu faço cinema, porque eu gosto de contar história. E eu gosto de ouvir histórias, né? Então, eu tenho muito interesse por pessoas aleatórias, por pessoas da rua, pessoas que eu conheço, onde eu vou viajar. Eu tenho muito interesse por ouvir as histórias da mesma forma e na mesma intensidade que eu também gosto de contar as minhas histórias. Então, acho que vai por aí, assim. E aí, trajetória, bom, eu comecei a estudar faculdade e tal. Na época eu procurei a publicidade, que acho que era uma das coisas mais próximas que tinha do audiovisual. E comecei a conhecer uma galera também de Porto Alegre, do audiovisual, galera do Super 8 na época, e que fazia também publicidade. Eu comecei a fazer umas assistências de direção de publicidade, e aí de vez em quando surgia um filme, um curta de alguém para fazer uma assistência de produção, de direção também. E enfim, o cinema foi entrando, fui me entendendo o que eu queria fazer, que eu gostava de contar aquela história, e aí eu fui entendendo que somando todas as coisas que me agradavam, eu gostava de dirigir, assim, e que eu queria dirigir.
E era uma época um pouco mais difícil, assim, também. Era uma época que hoje a gente vê... É muito possível a gente ver uma pessoa de 20 anos, de 20 e poucos anos, dirigindo tanto um curta e até longa, né? E nessa época aí não era tão simples assim, era uma outra perspectiva, era uma coisa assim, se tu quer dirigir um filme, tu vai passar muitos anos sendo assistente de direção. E aí depois de muitos anos, depois de muitos filmes sendo assistente de direção, aí um dia talvez tu vá ter a oportunidade de dirigir. Hoje as coisas são mais fáceis, né? E eu fui vivendo esse momento, essa transformação. De alguma maneira, vivendo, me beneficiando, entendendo essa mudança e querendo dirigir as minhas coisas. Eu fiz tanto algumas coisas de publicidade, videoclipe, fazer os meus curtas, as minhas coisas. Fiz vários curtas que eu desisti de fazer, uns que eu escrevi o roteiro e desisti, outro que eu já cheguei até a desistir de curta-metragem que eu filmei e achei uma merda e fui, né, saí fora. E outros que eu segui adiante, né? Daí eu fiz um documentário, que é um média, que se chama Banca Forte, e também fiz um outro curta que se chama Entre os Dias, e aí por último Casa Vazia. Fora trocentas coisas, assim, também tem uma época eu fiz umas coisas eu fiz também, assim, umas coisas de coisa política e governo e tal, que tinha uma pegada mais social e tinha uma pegada mais documental. E aí eu me encaixei muito nessa onda, assim, de fazer umas coisas. E isso foi muito rico para minha vida, porque aí era um jeito de ouvir histórias, porque eu corri o Brasil, assim, para contar histórias de pessoas, sabe? E catar histórias e tal, para em vários momentos, assim, de coisas a ver com política pública, por exemplo, de assistência social, de trabalho escravo, que mais? Assistência social, trabalho escravo, agricultura familiar, e sempre ouvindo histórias, né? A ideia era meio, tipo, pequenos documentários que tinham uma finalidade mais institucional e até publicitária, porque não, né? O fim era esse, mas o meio que era o que me interessava, e o meio que foi uma coisa que hoje eu até tinha um pouco de vergonha de falar isso, mas hoje eu digo sem problema, o meio que era a prática que eu fazia ali me enriqueceu demais, de ouvir muitas histórias, de viajar o Brasil inteiro, assim, ouvir histórias incríveis e conhecer as pessoas, e trocar com as pessoas, entrar na casa das pessoas, ouvir histórias emocionantes, assim. E aí cada vez mais isso foi reforçando que cinema para mim é isso, é história, ouvir e contar e trocar, me relacionar com pessoas. Para mim esse é o cinema. E aí então, enfim, venho parar já aí desde 2018, eu acho que foi 2008, eu comecei a pensar um primeiro projeto de longa que levou muito tempo, a amadurecer uma ideia, uma forma para esse filme, escrever, depois conseguir a grana para fazer o filme, né? Que foi o Casa Vazia, que eu filmei em 2019, e aí veio pandemia, quando eu estava montando o filme, e aí a gente conseguiu fazer um lançamento em 2021, final de 2021, e aí a gente circulou alguns festivais com o filme Casa Vazia. A gente rodou ele na Fronteira, em Livramento, Rivera. É um filme bem regional, com sotaque da região, com sotaque da fronteira, aquele sotaque brasileiro da fronteira, e um sotaque doble chapa também, de pessoas falando espanhol e português, e frases com palavras em espanhol e português ao mesmo tempo. E era um pouco isso que eu queria retratar, falar da vida, mostrar uma realidade da vida do peão, e especificamente esse meu personagem, que é um cara que ele é um peão desempregado e ele está envolvido com roubo de gado. E aí uma manhã que ele volta, depois de uma noite roubando gado, ele chega em casa e a família dele simplesmente desapareceu. Não existe nenhum indício, nenhuma pista assim, muito evidente de por que a família desapareceu.
e é um pouco o périplo desse cara atrás lidando com o sumiço da família, procurando a família, tentando entender por que a família sumiu, entender talvez motivos emocionais, assim, de como que chegou nesse ponto, ao mesmo tempo dele lidar com a coisa, com o roubo de gado, com o desemprego, com a busca dele por sustento, né? E lidando com o paralelo do roubo de gado e ao mesmo tempo tentando fugir, enfim, porque ele começa a ser perseguido, ele e o bando de ladrões começam a ser perseguidos e... Bom, acho que não posso falar mais que isso, não é spoiler, mas não é um filme muito spoiler. Então foi uma experiência bem legal também, que eu acho que foi muito nessa linha, muito nessa descoberta e muito um reforço de uma forma de viver, de uma visão de mundo que está envolvendo o cinema na minha vida, que é viver com as pessoas, conhecer as pessoas. Então, nesse sentido, esse filme, Casa Vazia, foi feito com a maioria de não atores. Assim, eu corri atrás, enfim, de peões, distância, as contribuições de roteiro, várias histórias que estão dentro do roteiro são histórias que eu ouvia e eu ia botando. A forma de escrever, às vezes, uma fala que está escrita no roteiro, eu ouvia o jeito da pessoa falar e eu tentava escrever igual, né, no diálogo do roteiro do filme. E, enfim, esse filme foi estreado em 2021. Apesar dos tombos e dos percalços da pandemia, que foi uma loucura, né? Foi um momento caótico, assim, foi um momento péssimo para lançar um filme, mas era o que tinha, era o que a vida me entregou, né? E foi um momento péssimo, mas apesar de tudo isso, assim, eu acho que o filme foi muito bem recebido, foi mais bem recebido até do que eu esperava, assim, eu acho que no sentido de como as pessoas comentam do teu filme, o que as pessoas acham. E aí ele estreou no Festival do Rio, ganhou o prêmio de fotografia no Festival do Rio. E aí depois, assim, de mais significativo, assim, depois foi para vários festivais no Brasil, fora, e de mais significativo, aí depois o filme entrou na Mostra Gaúcha, ele não chegou a entrar na Nacional, na real, eu nunca escrevi na Nacional, do Festival de Gramado, não lembro, claro, sim, estreou no Festival do Rio, então estava eliminado, né, não poderia, só para... Tipo, o filme que estreia no Brasil em algum festival, como já tinha ido para o Rio, então não entrava na Nacional de Gramado. E depois, em 2022, ele foi para a Mostra Gaúcha. E aí a gente ganhou 5 prêmios de roteiro, de melhor ator. Diga-se de passagem, o ator principal, protagonista do Casa Vazia, é um não ator, que é o Hugo Nogueira. Ele é um peão de verdade, lá de Rivera, lá do Carancho, e ele ganhou o prêmio de melhor ator, junto com outros filmes que tinham bons atores também, atores e atrizes, e então ganhou o prêmio de som, de trilha e de foto. Isso, foram 5 prêmios, assim, foi meio surpresa, assim, pra mim, eu não esperava. Eu quase nem fui no dia da premiação, eu tava meio gripado, meio doente. Eu disse, não vou nada, vou ficar no hotel dormindo. E aí, quando eu fui lá, foi uma surpresa, assim, foi super legal. E o prêmio pro Hugo, principalmente, foi bem especial, assim, porque foi simbólico, porque ao longo do processo do filme, praticamente todas as pessoas me desestimularam de usar não atores. E aí, assim, ganhar aquele prêmio de protagonista com o Hugo foi tipo, toma, sabe? Foi legal, foi um momento bacana. O Ecossistema Audiovisual Região Sul é uma iniciativa que busca impulsionar a indústria cinematográfica no extremo sul do Brasil. As atividades são realizadas com recursos da Lei Paulo Gustavo, Procultura RS, Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, Instituto Estadual de Cinema, Ministério da Cultura e Governo Federal. O Ecossistema Audiovisual Região Sul é uma realização Campos Neutrais Produções e cursos de cinema da Universidade Federal de Pelotas. Giovanni, o que é necessário saber e entender para dirigir um filme? Cara, eu diria que é necessário saber viver, assim. E saber viver e sobreviver.
Por N motivos, assim, mas o que seria necessário para dirigir um filme? Hoje a gente estava aqui na oficina, foi super legal, hoje de manhã, conversando com as pessoas, propondo alguns exercícios, uns exercícios para a gente brincar criativamente, assim, porque eu acho que realmente a gente tem que pensar e a gente tem que se desafiar. E eu tô me colocando aqui não como uma pessoa que já sabe o caminho dessas coisas e como uma pessoa que está se esforçando para entender o caminho dessas coisas, mas eu acredito muito que a gente tem que se desafiar a brincar, a explorar e a dar cada vez mais e mais para um filme, para uma ideia, né? Como a gente estava falando hoje. Eu acho que a gente pega uma ideia, às vezes a ideia do filme é nossa mesmo, né? Nosso roteiro, nosso argumento, nossa concepção, assim, de filme. E enquanto a gente tem uma história, né? E aí depois que a gente tem uma história, tem todo um trabalho que eu acho que eu entendo como de direção, que é criar camadas para o seu filme, que é criar umas atmosferas para o filme, que é criar uma textura, um cheiro, uma cor, um sabor, ou seja lá o que for, ou que caminhos tu conduz essa história, ou se tu quer criar descaminhos para essa história, como é que tu vai criar esses descaminhos para a história? Descaminhos, quando eu digo assim, eu acho que no sentido de o que tu pode fazer de absurdo ou de não esperado, talvez, pelo filme, ou o que tu pode fazer, talvez, de não compreensível, mas que no fundo pode fazer sentido pro filme, né? Nem sempre eu acho que um filme tem que ter sentido. Eu, particularmente, não gosto muito de filmes que entregam tudo pro público. Eu gosto de um filme que me entrega um pouco e o resto deixa para que eu pense e eu pense, eu avalio, eu julgue. E eu também construo uma história, eu construo uma concepção desse universo, desse filme, dos personagens que eu tô vendo. Eu quero pensar um pouquinho. Então, eu gosto muito de filmes que te entregam sinais e coisas e que te apontam caminhos para tu mesmo seguir, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ter essa vontade genuína, principalmente de contar uma história. Eu acho que a gente tem que ter prazer por contar uma história, porque, não sei, eu não acho tão fácil contar uma história. E assim como eu não acho tão fácil a gente levantar um roteiro, criar uma história e ter a paciência de olhar para ela e achar que ela não está pronta ainda, que ela precisa ser melhorada. É trabalhoso, então eu acho. E é trabalhoso fazer cinema no geral, não é tão fácil, né? A gente tem várias dificuldades que a gente enfrenta, dificuldades de lidar com uma história, fazer essa história ficar boa, fazer o filme ficar bom, lidar com uma equipe, lidar com um elenco, dinheiro, tudo, né? Então, assim, tem várias dificuldades. Eu acho que a gente tem que gostar bastante de fazer isso e se divertir fazendo isso, né? Hoje eu tava falando, eu sempre falo isso, que a luta é essa. Quem quer dirigir um filme passa um tempo, geralmente sozinho, muitas das vezes sozinho, com uma ideia na cabeça, né? Solitário, às vezes é bem sofrido, eu acho, pelo menos, bem sofrido. Quando a gente tem uma ideia, a gente está sozinho, e enquanto ela não está muito madura, muito de pé, ou ela não está muito próxima de fazer um filme, é difícil a gente achar alguém que realmente vai dar bola, vai doar o seu tempo para a tua ideia, para ouvir a tua ideia. Então é mais difícil. Então eu acho que é um momento bem sofrido. Então eu acho que vale a pena, depois de todo esse sofrimento, depois de carregar uma ideia nas costas, quando tu tem a possibilidade de estar no set e fazer o filme. É isso que eu digo, a gente não pode sofrer, a gente não pode ficar ansioso, não pode ficar com medo, porque, a gente lutou muito para montar todo o parquinho, e agora a gente tem um parquinho, tem uma câmera, tem atores, tem equipe, tá a luz, tem figurino, tem cenário, tem sei lá o que, sabe, quanta coisa, e ali é hora de brincar, aquilo ali é uma hora gostosa, sabe, eu gosto disso, eu quero fazer isso, e isso me dá prazer. Então, pra mim, é um parquinho, é um brinquedo, assim. Eu me sinto feliz, assim, fazendo um filme no set, enfim. Geralmente a gente trabalha com pessoas muito legais, a gente trabalha com pessoas ou que são amigas ou que se tornam grandes amigas, né?
Então, eu acho que para dirigir é um pouco isso. E dirigir é carregar a tua história, tipo, tu carregar um item sagrado dentro de uma caixinha e tu guardar dentro dessa caixinha. Aquilo é o coração do filme, a essência do filme é aquela. E aí vão vir várias interferências. E essas interferências a gente não pode também fugir delas, porque são interferências da equipe, são interferências de pessoas criativas, pessoas que querem abraçar o filme junto contigo. Então tu não pode dizer, bom, ninguém opina, ninguém contribui. É claro, todo mundo vai contribuir, mas tu carregando a essência do negócio, o coração dentro de uma caixinha, e tu atravessar todo o processo de feitura do filme e chegar no final e dizer, eu consegui manter a essência. Com várias contribuições que fizeram o filme crescer, com várias coisas, com vários desafios, com várias mudanças de rota, de dificuldades, às vezes, ou é financeira, ou é logística, não sei o quê. Tu tem que mudar um pouco a tua ideia, mas ali tu carregou até o fim, do começo ao fim, tu carregou a essência daquele filme que tu queria fazer. Eu acho que essa é a coisa do diretor. Não é alguém que manda mais, não é o... Não sei, acho que a coisa do maestro até de alguma forma pode se encaixar, mas assim, pode ser maestro, mas assim, é importante a técnica do violinista, do trombone e enfim, do naipe de sopro, de cordas, tudo ali é muito importante, assim. Então acho que a essência do negócio é tu carregar essa ideia, o centro dela, até o final, assim. Acho que é mais ou menos aí. E como que é dirigir um filme com não atores? Cara, é muito legal, como eu te falei. Eu acho que é uma relação diferente do ator que tem digamos, uma cultura já de set, de filmagem, de hierarquia, às vezes essa coisa do diretor. Ai, não, pera aí, o diretor e tal. E tem uma relação, e tem também a experiência do ator, o conhecimento do ator, né? O estudo do ator que está a serviço. Então é uma pessoa que tem coisa para te trazer. E de interpretação, eu acho que um ator entende muito mais do que um diretor, uma diretora. Então aquela pessoa está ali para contribuir. E no caso de um não ator, ele tem algo muito genuíno, é só uma coisa que ele tem para te entregar, que é o que ele é, apenas, e nada mais. E também tem uma relação muito espontânea e inocente, assim, né? Por exemplo, os não atores que eu fiz o filme, eles opinavam coisas de direção, eles diziam que isso era ruim, isso é ruim, isso é não sei o quê. Entende? Talvez uma coisa que um ator ficasse... Talvez um ator poderia dizer, mas um ator ia ser muito cheio de dedos, porque para falar com o diretor, para não magoar, para não passar por cima da hierarquia, da direção, sabe? E um não ator, ele não sabe o que ele está fazendo direito, né? Ele não tem essa cerimônia, ele não entende o ritual, não entende a hierarquia, ele vai te dizer qualquer coisa. E é muito legal lidar com gente de verdade, assim, mais uma vez volto nisso, né? Lidar com gente de verdade, que é uma coisa que eu adoro. E não é que eu não trabalhe com atores, eu trabalhei nesse filme, tinham alguns atores, tem outros projetos futuros que vão ser feitos com atores também, mas acho que depende muito do projeto e a cara que tu quer imprimir para ele faz sentido ter não atores. Neste projeto específico, eu queria ter não atores. Por exemplo, eu queria o sotaque realmente de fronteira. E seria mais difícil ter esse sotaque de fronteira genuíno, assim, com atores, né? Então, acho que foi muito bom. A troca dos atores e não atores também foi muito legal. É lógico, quando pega atores profissionais, sempre não, mas assim, pode existir um certo ranço, né, da coisa dos não atores. E até eu acho que no Casa Vazia começou com esse ranço, mas eu acho que a ideia foi colocada tão clara, tava tudo... Enfim, eu fritei tanto naquela ideia que quando eu cheguei para filmar eu já tinha certeza de muita coisa. Não de tudo, mas eu tinha certeza de muita coisa. E aí eu estava muito certo do que eu queria e eu acho que eu conseguia conversar direito com as pessoas, passar a ideia e convencer as pessoas do que eu estava querendo fazer. Então, assim, por exemplo, eu convenci também os atores profissionais
a aceitar, entender e conseguir trabalhar com os não atores a ponto de depois quebrar todas as resistências dos atores profissionais e eles conseguirem trabalhar e gostar de trabalhar com os não atores e ter carinho, ter afinidade, né? E achar e entender qual é a graça daquele jogo, que aquilo vira um jogo diferente, né? E desafia, tira da zona de conforto. Um ator com outro ator profissional tá, tu diz isso, eu falo aquilo, tá. E com um não ator, o que a gente faz? Não sei. Tu não sabe o que um não ator vai fazer. Não existe um jogo, não existe uma liturgia, né? Como para ser seguida. Então, eu acho que é legal, acho que é um desafio, dá medo, né? Mas a gente tem que ter a certeza, assim, tipo, um não ator, ou ele é exatamente, tu olha pra pessoa, tu ouve ela falar, tu ouve ela se mexer, gesticular e tal, e tu diz, é assim que eu quero o personagem, ou tu não vai moldar uma pessoa que não é ator, moldar pra ser um personagem que não é ela mesma em essência. Tu tem que encontrar e dizer, isso aqui é o que eu quero, exatamente do jeito que essa pessoa é. Senão, acho que é difícil ou quase impossível, assim. Mas é isso, o que eu procurava era a essência dessa galera do campo, assim, de peões. Tem uma história legal disso aí. Que tem um cara, a gente fez muitos testes, acho que, sei lá, a gente testou mais de 500 pessoas ali na região, na fronteira. E tem um deles que é o Lucas Daniel, que ele é um dos ladrões. Um cara maravilhoso, assim. Rostão, quadradão, assim, rosto meio indígena e tal. Muito legal. Cara, gente boa, assim, demais. E aí ele um dia na filmagem, no almoço, assim, a gente parou pra almoçar. E ele disse, tu sabe que eu, a vida inteira, sempre gostei de filme de bang bang. Eu acho que o Casa Vazia tem um quê de bang bang, como é ladrão, tem tiro e tal. Eu disse assim, eu sempre gostei de filme de bang bang. E eu contava às vezes pros meus colegas nas fazendas por aí, contava, um dia eu vou fazer um filme de bang bang. E os caras riam da minha cara. Diziam, sai pra lá, um peão grosso da distância vai fazer filme. E ele disse, não é que eu tô fazendo um filme hoje? Como é que pode, tia? Então, assim, foi muito legal o cara contar isso, assim, né? De dizer que ele passou a vida inteira imaginando que ele faria um filme. E realmente, se eu fosse ele, eu não ia acreditar nisso, né? E ele acabou fazendo um filme, acabou aparecendo um doido em Livramento, querendo fazer um filme, querendo o peão pra fazer um filme, sabe? E aí o cara tava lá e caiu um raio, assim, e o cara teve essa oportunidade. Eu acho isso muito massa. E, por exemplo, o que ele entrega é maravilhoso. O jeito que ele é, o jeito que ele fala é aquilo... Assim, um ator ia ter que trabalhar muita coisa pra entregar aquilo que ele me entregou ali. Mas, mais uma vez, eu digo, isso não é uma pregação que só não atores vão ser genuínos ou mais genuínos do que os atores profissionais. Não é, caso a caso. Cada filme é um filme, né? E este filme, nesse caso, pra mim, fazia todo sentido. Para os atores não brigar comigo, né? Depois. Esse conteúdo foi gravado no Alma Studios, produções audiovisuais, podcast, gravação de cursos e locações de equipamentos para cinema. E faz parte do Laboratório Audiovisual Região Sul, uma incubadora que desenvolve projetos audiovisuais ambientados no extremo sul do Brasil. Se gostou do episódio, compartilhe nas redes sociais ou envia para alguém que também pode gostar. E segue a gente em @audiovisual Região Sul. Muito obrigado e até a próxima.